E aí, pessoal, estou de volta com o nosso curso Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Eu sou o professor Roberto Conceição e vamos juntos, estou de volta. Estamos agora inaugurando, então, mais uma aula. E vamos falar nessa aula sobre o que, Roberto? Tema na lousa, olha lá, reflexo do CPC no processo do trabalho. Eu quero aqui trabalhar com vocês agora para a gente poder desmistificar sobre a aplicabilidade do CPC no processo do trabalho. Se aplica o Código de Processo do Trabalho, o CPC, se aplica o CPC, o Código de Processo Civil, desculpe, o Código de Processo Civil no processo do trabalho? Bom, nós vamos analisar aqui algumas nuances sobre esse assunto. É um assunto bem delicado, inclusive na doutrina. Nós temos vários doutrinadores que trabalham a seguinte ideia. Bom, o Código de Processo do Trabalho, na verdade, seria o capítulo 6 da CLT. Então, a CLT teria, então, um capítulo próprio trabalhando sobre isso. Poxa, mas nós temos o 769 da CLT, que diz que eu posso utilizar a legislação comum. Sim, mas em que momento? Vamos recapitular, em que momento eu posso me utilizar da legislação comum? Será utilizada a legislação comum de forma subsidiária e supletiva. Ou seja, quando a CLT não esgota o assunto, de forma subsidiária ou de forma complementar, vou utilizar o CPC. Irei utilizar o CPC também de forma supletiva, ou seja, na ausência de norma na CLT, no processo do trabalho, eu me utilizo a legislação comum. Em sede processual, seria o Código de Processo Civil. Veja, no Código de Processo Civil, nós temos um artigo, o artigo 15 do Código de Processo Civil, que diz assim, olha, será utilizado o Código de Processo Civil como forma supletiva ou subsidiária quando na área trabalhista, tributária, administrativa, faltar elementos nessas áreas, vamos utilizar o Código de Processo Civil. E o que nós temos aí? Nós temos, na verdade, esse artigo 15 do Código de Processo Civil, que deixa os doutrinadores aí loucos da vida. Porque aquele civilista vai dizer, olha, nós vamos utilizar sim o Código de Processo Civil. Será a base do ordenamento jurídico quando não as outras áreas jurídicas, áreas dos direitos, não tiverem informações suficientes para dirimir o conflito, resolver aquele caso concreto, vai se utilizar sim o Código de Processo Civil. É a ideia do civilista. Aqueles que são mais voltados para a área do trabalho, diz o seguinte, que não vamos utilizar esse artigo 15 do Código de Processo Civil, uma vez que a CLT tem as suas normas próprias. E não iríamos usar, são bem resistentes à utilização, muitos doutrinadores, principalmente da área trabalhista, são resistentes em a utilização do CPC, por conta do capítulo próprio da CLT, que trata do processo de trabalho, que trata dos recursos, prazos, né? Então diz o seguinte, olha, não vai se utilizar esse artigo 15 do CPC, para nós trabalhistas não serve. Embora existem essas duas correntes, eu digo para você que tudo vai depender de uma análise minuciosa de cada caso concreto. Porque, veja, eu só posso me utilizar da legislação comum, eu só posso me utilizar do CPC naquilo que for compatível com o processo do trabalho, aquilo que for compatível aos princípios do direito do trabalho, os princípios que norteiam o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, princípios esses que nós estaremos estudando. Então veja, não vamos nem 8 e nem 80, vamos buscar um equilíbrio dessa utilização do CPC. Roberto, e na prova? O importante é a prova, não quero saber de doutrina. Eu estou trazendo essa ideia para que você entenda que na prova, você deve analisar, caso caia alguma questão, se não fere princípios norteadores do direito do trabalho e do processo do trabalho.
Se ferir princípios, não se aplica. E eu tenho comigo que a banca não vai colocar um assunto polêmico, se usa o CPC ou não, mesmo porque nós não temos aí uma pacificação nesse sentido. Aqueles doutrinadores civilistas, vai se utilizar o CPC. Aqueles doutrinadores mais resistentes, que acreditam na nossa CLT de 43, firme e forte, vão ser mais resistentes à utilização do CPC. Por quê? Eu tenho que observar o artigo 8º da CLT, que eu vou usar a legislação comum, se não ferir princípios. Eu tenho que ficar observando o 769 da CLT também, que é o artigo trampolim, que pode utilizar o CPC, desde que não fira os preceitos dessa legislação. E eu tenho que pensar também no 765 da CLT, porque o 765 da CLT é o artigo que dá força ao juiz para ele decidir, para ele analisar se vai aplicar o CPC ou não. O 765 da CLT diz, olha, o juiz é a autoridade, ele é o presidente, é ele o chefe do processo. Então, como existe esse entendimento que não é pacífico, tem juízes que dizem, eu não vou usar o CPC e ponto. Por quê? Porque eu sou o chefe desse processo, eu sou o chefe dessa audiência e eu não sigo o CPC, eu sigo todas as regras que estão na CLT. Só vou usar o CPC em último caso. Então, existem essas complicações aí que nós vamos tentar aqui fazer com que você entenda sobre esses reflexos do CPC no processo do trabalho. Tem um doutrinador, Homero Batista, que ele diz, olha, não vai se aplicar, não vai se utilizar o CPC no processo do trabalho. Se utilizarmos o CPC, aliás, o artigo 15, né? Se usarmos o artigo 15 do CPC e usarmos todos os artigos do CPC, do Código de Processo Civil, poxa, para que vale o capítulo da CLT que trata sobre o processo do trabalho? Então existe, de fato, essa resistência. Vou trazer um exemplo para você aqui. Veja, a prescrição. A prescrição, lá no 487 do CPC, pode ser declinada de ofício pelo juiz, sim. E é causa de extinção do processo com a resolução do mérito. É mérito, é matéria de mérito a prescrição. Tratada pelo CPC, lá do 487, em matéria de mérito, pode ser declinada de ofício pelo juiz. Isso no direito processual civil. Agora, se eu utilizo o CPC de forma subsidiária e supletiva, desde que não cause prejuízo ao empregado, o que acontece aí? Nesse caso da prescrição, não estaria trazendo um prejuízo para o empregado? E o que diz o artigo 8º, porque prescrição é direito material? O que diz o artigo 8º da CLT? Eu vou utilizar a legislação comum desde que não fira princípios. E qual princípio estaria ferindo aí? Princípio da proteção. Poxa, o empregado já trabalhou ali, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos na empresa, sem o registro, às vezes sem receber a hora extra, as férias, 13º, e aí vem o juiz de ofício e diz, está prescrito. Então, por conta de preservar o princípio da proteção, na Justiça do Trabalho, o juiz não pode de ofício se declinar em relação à prescrição. Então veja, embora eu tenha essa regra no CPC, eu vou analisar ela agora com muito carinho, muito cuidado, e vejo que, opa, se o juiz fizesse de ofício, declinar a prescrição de ofício, irá ofender o princípio da proteção. Então não pode utilizar essa regra do CPC. Outra regra que também traz para a gente o CPC, artigo 219 do CPC, que fala do prazo. O artigo 219 do CPC vai trazer o prazo, então, que é a contagem do prazo, somente de dias úteis. Agora, o que acontece? Isso não seria, de certa forma, prejudicial também ao empregado, mais moroso? O que tem nessa situação? Vou usar o artigo 775 da CLT, que fala que os prazos são corridos, contínuos, independente se é dia útil ou não. Então, vou usar
a CLT 775, porque a CLT trata desse tema. Então, você veja, duas situações aí que eu já trabalhei com vocês agora aqui, que precisamos analisar de uma forma mais minuciosa, com um olhar mais cauteloso. Então, a prescrição, embora o CPC 487 diz que pode, de ofício o juiz, aqui no processo de trabalho não. Prejudicial ao empregado, princípio da proteção. Quando eu falo de prazos úteis do 219 do CPC, aqui nós temos, no direito do trabalho, nós temos o 775, que trata que são dias corridos. Então, é uma regra própria e mais benéfica para o empregado. Princípio também da celeridade processual. Então, você deve ficar atento a cada detalhe de caso concreto versus os princípios que norteiam o direito do trabalho, o direito processual do trabalho. Então, veio uma outra informação importante também, que é o seguinte: o TST se manifesta com a Instrução Normativa 39, dizendo o seguinte: o que se aplica e o que não se aplica no processo do trabalho. Quais são os artigos do CPC que irão ser utilizados no direito processual do trabalho e os artigos que não serão utilizados no direito processual do trabalho. E se você faz essa leitura da Instrução Normativa 39, você vai observar que muitos artigos do CPC que não são utilizados visam justamente a proteção do empregado e a ideia de não ferir princípios norteadores do direito processual do trabalho. Então, vem comigo na tela aqui. Olha lá. Será aplicado o CPC no processo do trabalho? Artigo 8º. O que diz o artigo 8º da CLT? Olha lá. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, vem comigo, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Olha o parágrafo único. Olha aí o segredo. O direito comum será fonte subsidiária, ou seja, se diante de toda essa situação aqui, tem um caso concreto, precisa decidir. Diante de toda essa situação, não resolveu pela jurisprudência, não resolveu pela analogia, por equidade, princípios gerais do direito, princípios do direito do trabalho, direito comparado, não resolveu? Vou utilizar aqui a legislação comum. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deles. Então, o segredo está nessa palavra aqui, ó. O segredo está aqui. Eu só utilizo se for compatível. Se for incompatível com os princípios, eu não vou me utilizar dessa legislação, que seja o Código de Processo Civil, o CDC, enfim. Tudo bem? E aí, nós temos o artigo 8º, que trata do direito material, e o 769, que permite, então, a gente utilizar o CPC. Nos casos omissos, olha lá, nos casos omissos, o direito processual comum, o que seria o direito processual comum? O direito processual civil. Será fonte subsidiária, ou seja, fonte complementar do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas deste título. Que título? Título da CLT, que trata do direito processual. Então, se for incompatível, não vai se utilizar o Código de Processo Civil. E aí, por quê? O juiz vai ter, por incrível que pareça, o juiz vai ter a faculdade de usar, por conta do 765 da CLT. Os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e valerão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar
qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, aqui é o poder que o juiz tem de conduzir a audiência. São esses dois artigos aqui que eu separei para vocês como importantes para a gente poder entender um pouco sobre essa aplicação do Código de Processo Civil no direito processual do trabalho. E aí, aquele artigo que é o artigo que eu falo com o artigo perigoso, é o artigo 15 do CPC. Olha o que diz o artigo 15 do CPC. Na ausência de norma em que regule processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhe serão aplicadas de forma supletiva e subsidiariamente. Então, esse é o artigo que permite, na verdade, a utilização também do CPC em sede de processo do trabalho. Mas nós temos que tomar cuidado com esse artigo 15. Esse artigo 15 é o terror dos advogados trabalhistas. Porque o artigo 15 está dizendo, olha, vem para mim, quais áreas? As áreas eleitorais, trabalhistas, administrativas, que o código não se completam. O código não é completo, falta algo, vem para mim. Só que você tem que vir para o processo civil de maneira que você analise os princípios que norteiam, volto a dizer, os princípios que norteiam o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho. Então, esse artigo 15, ele é olhado com muita cautela, principalmente pelos profissionais da área do direito do trabalho. Tudo bem? E aí nós temos o que nós chamamos de supletividade aberta. O que seria supletividade aberta? Vamos analisar de uma forma geral e aquilo que for, que faltar informação no capítulo processual do trabalho, de forma supletiva, nós vamos utilizar o artigo 15 do CPC, que autoriza o 769, e o poder que o juiz tem de utilizar de forma livre a aplicação do CPC ou não. Se ele entender que aquela aplicação vai ferir princípios, ele pode não utilizar aquela regra do CPC, que foi o caso que eu trouxe para vocês aqui, que é o exemplo da contagem de tempo do 219 do CPC, que por conta do artigo próprio da CLT, nós não utilizamos essa contagem do CPC, por ser prejudicial ao empregado, e também a questão da prescrição do 487 do CPC, que também nós não iremos utilizar no Código de Processo do Trabalho, aqui no processo do trabalho. Então, essa supletividade aberta vai dar margem para o juiz analisar, por força do 765, analisar a sua aplicação ou não. Nós utilizamos esse nome de supletividade aberta. Mas nós também temos a supletividade expressa. O que seria isso, Roberto? 889. O artigo 889 traz para a gente, olha lá, os trâmites incidentes do processo da execução serão aplicáveis naquilo em que não contravierem o presente título. Os preceitos que regem o processo executivo fiscais para a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. O que seria isso? O 889 está dizendo o seguinte, você vai usar a Lei 6830, a LEF, a Lei de Execuções Fiscais. Então, para efeito de execução no processo do trabalho, nós temos a supletividade fechada. Isso significa o quê? Olha, a CLT não trata disso. Porém, você vai utilizar a Lei 6830, que é a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, aqui no processo do trabalho. Por quê? Porque a CLT não tem um capítulo que trata disso. Não tem artigos que tratam de como vai ser realizada essa execução. E aí nós partimos para a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6830, ficou aqui embaixo. Tá? Então, se tratando da execução fiscal, Lei 6830 de 1980. Vou colocar mais aqui em cima. Lei 6.830 de 80. Então, caiu na sua prova sobre execução. Deixe marcado aí para você fazer uma leitura da Lei 6830, porque ela será utilizada na questão, na fase de execução.
que mais nós temos? E aí, como eu disse para vocês, o TST se manifesta através da Instrução Normativa 39, dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015, aplicáveis e não aplicáveis ou inaplicáveis ao processo do trabalho de forma não exaustiva. Então está aí, faça a leitura da Instrução Normativa 39. Não é muito grande, mas vale a pena você realizar essa leitura para você poder fazer esse comparativo, o que aplica e o que não se aplica. Tudo bem? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Agora vamos falar disso no próximo bloco. Vai lá, toma uma água, toma um café, veja lá rapidinho os seus e-mails e volta aqui para a gente dar sequência no nosso curso de processo do trabalho. Um forte abraço!